Olá pessoal, meu nome é Victor, eu sou agente da Polícia Científica de Santa Catarina, também sou diretor de comunicação do SimPCI, nosso sindicato aqui no estado. A gente vem com uma série de vídeos falando sobre assuntos que por vezes são negligenciados dentro da nossa prática, né? Assuntos que estão relacionados intimamente com a nossa atividade fim, mas para os quais não é dada a devida atenção, seja por uma questão de cultura, doutrina, treinamento, enfim, não vem ao caso, mas acho importante a gente reforçar esses assuntos e melhorar a cultura geral do órgão. Essa é a ideia dessa série de vídeos. A gente vem numa toada falando sobre assuntos táticos, por assim dizer, por mais que eu não goste muito dessa palavra, mas a ideia não é que seja só assim, né? Então fica o convite para todos vocês que são filiados, sindicalizados, que têm aí uma expertise, né? São especialistas ou conhecedores, entusiastas de alguma área, que vocês detectam que está relacionado com a nossa atividade fim, mas que também pode ser negligenciado, pouco falada ou não tratada com a devida importância. Pode ser direito, administração, atividade física, direção defensiva, enfim. Você está convidado a fazer também um vídeo para nos ajudar. É só falar comigo ou com o presidente do sindicato aí, o Fernando. Tá bem? O vídeo de hoje, vocês podem ver aí, é proteção balística. Alguns disclaimers, né? Antes de começar o vídeo, muito importantes. Então, as informações e opiniões desse vídeo não refletem a opinião ou posicionamento de qualquer órgão que eu trabalhe ou que eu já trabalhei, nem de qualquer tipo de órgão público. As informações desse uso não condicionam, não disciplinam a conduta operacional de proteção balística. Se você for de outra instituição, aí vendo o vídeo, enfim, da própria instituição, consulte normas pertinentes a cautelamento, uso do colete. Informações e opiniões nesse vídeo não foram emitidas por um especialista, por perito, por instrutor, nada do tipo, né? Sou meramente um entusiasta, né? Um curioso, um estudioso, e estou aqui tentando levantar essas questões para que a gente possa melhorar como um todo, como órgão e como corpo operacional também, tá? Literalmente uma cabeça falante na sua tela. Então, leve em consideração o que você achar pertinente. Na nossa instituição, eu devo admitir, a gente não tem o costume, a disciplina de usar a proteção balística, né? Eu também não tenho esse problema, por mais que eu não use sempre. A proteção balística eu sempre deixo na viatura comigo, então entro de plantão, boto o colete na viatura e saio de plantão, tiro o colete. Já tive situações em que eu fui atender ocorrência em lugares considerados tranquilos, digamos assim, né? Mais especificamente em Siderópolis, se não me engano. Quem conhece a região aqui de Criciúma, enfim, região sul, sabe o que é Siderópolis. Uma cidadezinha pequenininha. E, enfim, até pensei em levar o colete, era uma execução, né? Bem, não vou levar porque é Siderópolis, né? Eu cheguei lá, tinha tático, tinha tudo que você imaginar, o pessoal super tenso na cena, porque era uma região deflagrada, uma região preocupante, né? Cheio de gente ao redor, né? Um mais bonito que o outro. Então, foi uma... E tava só eu sem colete e o motorista do SAMU. Até a médica do SAMU tava de colete. Então, vejam que a gente não pode negligenciar o uso do colete, né? A gente não sabe para onde a gente tá indo, às vezes. É bem verdade que a gente chega nas cenas quando a temperatura já arrefeceu, mas ainda assim a gente está lidando com, às vezes, locais delicados, né? Deflagrados. É importante que a gente use o colete. Por que a gente usa o colete? Porque a função do colete, bem, claro, né? A função do colete é evitar que a gente seja baleado, atingido, né? E o uso do colete, ele é muito parecido com o uso do cinto de segurança no carro, por exemplo, né? Você não está esperando bater o carro, não está esperando capotar, não está esperando se machucar, né? Ou ter alguém machucado, mas você usa, porque você sabe que quando você sai de carro, existe uma miríade de coisas que podem acontecer, que podem te machucar, né? Machucar um familiar seu, e você bota cinto e pede para eles colocarem o cinto também. Não é isso? Não é diferente, por exemplo, também com o investimento, né? Quando a gente vai investir em alguma coisa, quem entende de investimento aí, a gente faz uma análise de risco, né? A gente não bota
tudo que a gente tem, todo o nosso capital, por exemplo, no Banco Master, porque se o Banco Master quebrar, a gente perde tudo que tem, a gente bota um pouquinho em cada coisa, para que se a gente perder, a gente perca muito pouco, né? E com o uso do colete não é diferente o racional, tá? Na minha cabeça, pelo menos, o racional do uso do colete é o seguinte, né? Se eu usar o colete e der tudo errado, né? A pior situação possível, a pior desvantagem que eu terei a usar colete, qualquer. Pode ser um pouco calor, né? Quente, desconfortável às vezes, reduz um pouco minha mobilidade, né? Aperta minha barriguinha, é ruim de dirigir, né? E se eu não usar o colete, né? Qual que é a pior desvantagem que eu tenho quando eu não uso o colete? A pior coisa que pode acontecer, bem, eu acabar sendo baleado, né? E se você for baleado, a chance de você ir pro vinagre é grande. E você acabar deixando aí desamparado, né? O seu familiar, sua esposa, filho, mãe, pai, enfim, irmão. A gente não quer isso, né? Então, o racional de usar o colete é mais ou menos esse. Não vou me alongar muito, né? Não tô aqui para pregar a palavra para ninguém. Acho que todo mundo aí é adulto, né? É instruído e cada um vai arcar com as consequências positivas ou negativas de usar ou não o colete, tá certo? Quando a gente fala em proteção balística, nós temos hoje basicamente dois pacotes, assim, duas formas de fazer, tá? Aqui à sua esquerda a gente tem o que a gente chama de plate carrier, né? Esse marrom aqui, meio esverdeado, enfim, que carrega painéis rígidos de proteção nível 3 e 4. E a gente tem o que a gente já conhece na instituição, todo mundo tem aí, né? Recebeu um colete novo aí, padrão internacional, bem interessante, bem confortável, bom de dirigir. Não reclama que ele é bem bonzinho, tá? De verdade. Mas é o colete comum aí, né? O painel balístico maleável, tá bom? O plate carrier, o que ele faz, né? Bem, ele carrega placa rígida, né? Que basicamente protege contra tiro de fuzil, tá? E por isso que ele sacrifica a área de proteção por dureza, digamos assim, né? Por capacidade de evitar que o tiro realmente entre. Como os materiais das placas balísticas são geralmente compostos de polímero bem densos, né? Aço, às vezes cerâmica, é muito pesado carregar. Então, qual que é a aplicação disso aqui no mundo prático? A aplicação disso aqui é o combatente que está numa zona deflagrada, né? Vamos supor uma operação no Rio de Janeiro, lá na comunidade, guerra da Ucrânia, guerra do Afeganistão, em que você está combatendo de frente para o seu inimigo, você tem que andar a longas distâncias, você não pode carregar muito peso, porque você já carrega peso de mochila, de armamento, de munição. Então a ideia é que você tenha proteção nas partes realmente muito vitais do seu corpo, contra os calibres mais comuns naquela situação, que são calibres de fuzil, tiro de fuzil, e aí você se protege, né? Outra, você combate de frente, né? Você está de frente para a ameaça. Então você pode sacrificar a proteção nas laterais, por exemplo, né? Enfim, diferente do uso do painel balístico maleável, né? O painel balístico maleável, a gente tem na instituição aí, a gente usa o nível 3A, que essencialmente segura qualquer disparo de arma de baixa energia, né? Pistola 9mm, 45, 40, revólver 357, 44 Magnum, vai segurar tudo isso aí. E a ideia é que, como a gente está numa situação urbana, a gente está num local de crime, né? A gente sempre tem muita gente ao nosso redor que a gente não sabe necessariamente quem é. A ideia é que a gente tenha o máximo de proteção possível no nosso corpo, sem perder a flexibilidade, né? Sem perder a agilidade, enfim. Então, é para isso que serve. Cada um tem uma aplicação específica. O que é o Frankenstein? O que é o errado, né? O inconcebível? É você usar plate carrier com um nível de proteção 3A. Né? Não cabe, não faz sentido você usar uma proteção menor expondo uma área maior do seu corpo. Né? Isso aí não faz sentido, a gente vê algumas pessoas utilizando, mas realmente isso aí já passa para o nível do delírio, tá bom? Então aqui tem uma figurinha sobre a área de proteção do colete e do plate, né? Você vê que o colete, o colete seria o shape do colete, né? O painel em si seria essa área sombreada aqui, e a área efetiva de proteção é aqui dentro desse tracejado amarelo. Por quê? Por questões mesmo de construção dos painéis maleáveis, né? Isso está previsto na norma do NIJ. A proteção realmente efetiva, 100% eficaz do colete se dá 3 polegadas após a borda. Então, existe um contorno, digamos assim, uma beirada aqui no colete de 3 polegadas, tá? A partir da borda, em que a proteção não é 100%. Ela vai ser 100% daqui para dentro,
tá? Vocês estão vendo aqui o mouse, né? Diferente do plate, né? O plate, quando ele é rígido, por ser rígido, ele, claro, se o tiro não pegar aqui e não desviar, né? Se não tiver nenhum tipo de ricochete, ele é plenamente, protege plenamente dentro dessa área dele aqui, né? Mas veja aqui a proteção do plate, a área de proteção do plate, da placa balística, ela é menor do que a área de proteção do colete, certo? Então, o que é mais adequado para o nosso caso, de polícia urbana, do dia a dia, é o colete, tá bom? E essa questão de proteção, de área de proteção, não é da minha cabeça, né? Não estou pensando que, porque quanto melhor, mais melhor. Será que não seria? Será que eu perderia muito se eu diminuísse o colete e tivesse mais mobilidade? Perderia. A gente tem dados do FBI, esse aqui é o último estudo que foi feito, né? Lioka, que chama esse estudo aqui. Ele pegou os policiais que receberam um ferimento no torso, fatal, enquanto usavam a colete, né? A proteção balística. Então você vê aqui que de 2010 a 19 foram 102 fatalidades. Dessas 102, veja que a maioria são tiros que entraram em áreas que não estavam cobertas. Então, tiro que entrou pelo buraco aqui do ombro, né? Pelo buraco aqui da axila, tiro que entrou em cima, né, do colete, aqui na área da fúrcula, e tiro que entrou abaixo do nível inferior do colete, né? Quando o sujeito policial acaba sendo alvejado numa área que há colete, ele acaba sobrevivendo. Tá? Tem aqui dois exemplos dos colegas aqui, né? Então, aqui no lado esquerdo é um Navy SEAL. Esses caras aqui são a elite da Marinha Americana. Mas veja que não é culpa dele, tá? Não é que ele não sabe usar, né? É óbvio que ele sabe, né? Mas aqui é a culpa do vestimento dele aqui, esse plate carrier aqui da 511, ele é meio ruim. E ele joga a placa bem para baixo, então veja que o limite superior da placa está aqui no meio do externo dele, né? Quando deveria estar aqui em cima, na fúrcula external, tá? Então, o nível do colete, ele deve ser, tanto da placa balística quanto do colete maleável, deve ser no máximo 1 polegada abaixo da fúrcula external, tá? Isso também é padrão da NIH. E a parte de baixo do colete, ela deve passar preferencialmente logo acima, em cima da cicatriz umbilical, mais conhecido por outros aí como imbigo, tá? E aqui a gente tem do lado direito um colega aqui, um Tactical Soldier no Instagram, belíssimo aqui, ó, vestindo o plate na altura correta, tá? Que se deve usar, tá bom? É fato que a gente recebeu um colete, um painel balístico, que é padrão internacional. E quando você procura no mercado nacional a capa de colete, você vai achar capas padrão Senasp, tá? Eu vou falar só a título de exemplificação, mas na minha cabeça vem, por exemplo, as capas da Invictus, WTC, For Honor, Comanf, enfim. Todas essas mais famosas, elas servem painéis Senasp, que são padrão nacional. O painel atual, nosso, não mais novo, não vai entrar, não vai caber, tá? E eu vejo lunático, maluco, falando para cortar o painel para entrar. Não faça isso, ok? Não faça isso. Primeiro, porque você está destruindo uma coisa que não é sua, da instituição, né? E segundo, que aquela borda que eu comentei, de 3 polegadas, ela só pode ser tão pequena quanto 3 polegadas, porque a costura que o fabricante faz para unir os elementos do painel é própria para isso. E quando você mesmo corta e faz a sua própria costura, essa borda acaba aumentando. Ou pior, o seu colete fica completamente ineficaz, né, em toda a sua extensão. Então aqui está um exemplo, essa imagenzinha, tá? Esse aqui é um estudo, digamos assim, estatístico, né, um experimento que foi feito. Pegaram um painel maleável 3A e recortaram para caber numa placa, num plate carrier, né, que deveria carregar placas. E sapecaram de tiro. O que eles encontraram é que a área real de proteção ficou só essa área vermelha. Toda essa borda aqui começou a entrar tiro aqui dentro, tá? Onde não deveria, se o painel tivesse íntegro, tá? Veja aqui que pulmão, estômago, parte aqui relevante do fígado, ficaram expostas, tá? Até a parte inicial aqui do cólon, né? Então, jamais corte o painel balístico para caber, tá?
Esse é o primeiro vídeo, esse é um vídeo inicial de conceitos, né, de explicações básicas. Vou fazer um segundo vídeo mostrando o meu colete, como é que eu organizo ele, o painel, a capa que eu uso e, enfim, outras questões importantes no uso prático do colete, tá bom? Espero que tenha sido de valia para vocês, de ajuda, né? Que eu tenha conseguido tirar algum proveito do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.